Depois de muito tempo de luta nesse canal, teremos o vídeo de Pretty Blood. Se tem algo que realmente me surpreende na internet são as coisas e as animações de muito antigamente. Tanto os de muito antigamente como os de hoje em dia, né? Porque desde muito antigo tem animações bastante bizarras na internet. Seja o Salad Finger, que é uma animação bastante complicada, Cat Ghost, animações só gráficas como por exemplo essa aqui do Happy Tree Friend. Mas em algum momento dessa vida na internet surgiu mais uma pra brilhar com todos eles. Inclusive deixa eu ver só se tá gravando. E essa ganharia o nome de Pretty Blood. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com você é seu amigo, seu irmão, seu pai. O que você desse outro lado quiser, ou você e Sky. E seguinte, como que você desse outro lado está? Espero que você esteja bem, né? Porque ó, tem que sempre amar vocês e dar o carinho pra vocês. E seguinte, primeiramente você já deve saber porque eu não tô bem investido, né? Por causa que infelizmente teve alguns problemas técnicos com as roupas que eu devia trazer desse canal. E o calor tá infernal demais pra eu usar uma roupa como um terno agora. Então convenhamos, tem pena de mim. E segundamente, eu tô falando baixo e o Pretty Blood estão atrasados por causa que eu tava devendo vídeo de Sonic pra semana passada e não trouxe. E também eu tô com a voz só o tanto que eu tô falando alto aqui. Mas enfim, não ligue pra eu estar falando baixo, porque ainda o meu humor é o que conta. Então fechou, fiquem de boa, porque eu ainda trago coisas bem boas pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, como que vocês desse outro lado estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Me conta que eu vou amar saber. Eu tô bem, tô feliz, tô satisfeito com a minha vida, baixinho, cansado, mas tô sendo feliz. Depende do que tu entende por feliz. Eu vou dizer que talvez eu esteja feliz, talvez eu não esteja, quem sabe, é uma filosofia de vida. Comente aí como que vocês estão, que eu vou amar saber. Inclusive não se esqueça do básico, que é pra se inscrever, comentar e compartilhar desse canal. E vocês já sabem que infelizmente os dois estão de coma em estado grave no hospital, então infelizmente os dois não vão poder estar aqui pra nos ajudar. Mas vocês desse outro lado sabem o que fazer. Então se você quer que o botão de like, o botão de se inscreva saiam do hospital, porque é caro pagar pra eles saírem, faça o básico, porque o dinheiro de vocês vai ser usado pra tirar eles do hospital. Pois bem, ditos ou não, agora sim vamos falar sobre Pretty Blood. Criada na internet, Pretty Blood é uma série que se deriva de diversas outras minisséries dentro desse negócio. Séries como por exemplo Red Snow ou a nossa nova série que será falada também nesse canal. Mas hoje vamos dar ênfase à mais conhecida série, entre aspas, desse canal, que é bem separada, que é a Red Snow. E Red Snow tem bastante coisa interessante, como vou conversar com vocês aqui. Em Red Snow acompanhamos a história dessa garota que é um urso polar branco, e eu já vou te dizendo que eu não vou falar os nomes aqui, porque obviamente os roteiros são tudo vindo da cabeça, então tudo que eu falo pra você eu tirei da cabeça nessa história, então praticamente eu não vou conseguir decorar o nome deles. Mas essa ursinha panda branca aí que tu tá vendo é a nossa antagonista dessa série. Já vou contando que ela não é coisa boa, porque assim que você tá na casa dela, tu já descobre que ela tem um arsenal de tortura, meu amigo, um arsenal pra torturar trouxa. E falando em sequestrados, temos esses personagens aqui que obviamente foram sequestrados, e é claro que metade das obras dessa série seriam derivadas de tortura gratuita. Então pra poupar esforço, vamos pular para as partes mais interessantes. Nessa casa acompanha a história desses 5 ou 6 aventureiros que estão presos dentro da casa dela e que eram vítimas dela, até que em um momento de tortura essa garota acaba moscando e deixa com que um deles fuja. E assim um deles fugindo, enquanto a ursinha pelar tava dormindo, eles acabam livrando os outros, e assim eles prendem essa garota. E já dava pra ser que ter acabado aí, né? Só dá pegar e dar lapada nela. Essa garota é uma psicopata, não era nem pra ela estar livre. Mas é claro que tem pessoa que é burra e não pensou direito. E aqui temos o primeiro conflito dessa série, visto que temos esses dois personagens aqui que querem levar lá pra polícia, o que logo é descartado, visto que um dos personagens acaba tendo a teorização de que ela não poderia ter feito tudo isso sozinha, né? Porque, pô, levar 5 pessoas e prender todo mundo lá não é coisa pra qualquer um. Ainda mais ter aqueles equivalentes de tortura e tá livre por tanto tempo assim na vida. Com isso, eles acabam descartando a possibilidade de chamar a polícia, então ficou só duas possibilidades. A primeira possibilidade é acabar com ela ali mesmo e acabar com esse inferno, o que seria o mais sensato tá fazendo, né? Tá falando de uma psicopata que se soltar ali, mano, tu tá ferrado. Ela não tem a mesma misericórdia por vocês não, hein? Temos essa segunda aqui, que é essa ovelha, né? Que ela quer mais é que tudo se exploda. Ela quer pegar e torturar essa agulha, esse urso polar aí, meio que mais ela se for. O que enquanto não é decidido o que vão fazer com ela, eles liberam pra ovelha fazer, né? E temos aqui grandes cenas de bastante carinho entre essas duas cenas, como essa, em que até a nossa ossinha polar branca e Polora dizendo que tava possuída por não sei quantos demônios e por isso ela tinha feito as coisas, né? Mas como eu disse pra você, a ovelha tá mais querendo que tudo se exploda na vida e só quer torturar ela e sentir satisfeita com isso. O que chega a ser cenas que
duram por bastante tempo, mas que depois de um tempo os caras acabam se sentindo meio mal por ela, né? Visto que, pô, a mulher tá sendo comida viva dentro daquele lugar lá. E assim, no momento em que ela sai, eles acabam decidindo que vão conversar, e nesse meio tempo eles acabam conhecendo a nossa Kuromi desse mundo, que é essa garota aqui que tá em estado deplorável, meu amigo. A mulher tá louca da cabeça. Mas não fica por tanto tempo, visto que depois de um tempo ela toma confiança e fica lá fazendo amizade com ele. E é nesse momento em que a Elvira sai de lá e conversa com eles, que eles acabam falando que ela tá passando um pouco do limite, que se continuar desse jeito ela vai acabar sendo que nem essa garota ursinho polar tão psicopata quanto. Mas como eu disse, né, a Elvira tá querendo mais é que tudo se explode, e na hora que ela volta pra dentro do quarto ela é recebida uma flechada na cabeça. Visto que enquanto ela tava lá conversando, a ursinha polar conseguiu fugir. Falei que deviam ter matado ela quando tinham chance. Com isso começa uma caçada dessa ursinha polar contra todo mundo que tá na casa, e podemos dizer que é nossa Kuromi desse mundo, que obviamente vou dizer pra você que não é a Kuromi. Nenhum desses personagens, por mais que pareçam, são da Hello Kitty, são personagens baseados, e essa Kuromi aqui eu vou apelidar carinhosamente de Kuromi, porque se tu olha pra ela tu lembra da Kuromi praticamente. Então olha como essa Kuromi tá num estado deplorável de medo, e ela começa caçando uns aos outros, e tem um momento em que o cara consegue pegar uma arma pra tentar acabar com tudo dessa vez. Só que quando pega a arma, descobre que a arma está meio que descarregada, visto que infelizmente o cara que tinha ameaçado lá que no começo, que eu não disse pra você, né, mas pra acabar com a balerna lá, o cara tinha ameaçado todo mundo com uma arma, mas ele só quis fazer ameaça, então ele tirou todas as balas da arma. Parabéns, cara, você é um gênio, tu tirou as balas da arma, era a única coisa que ia salvar você desse inferno, porque logo em seguida todos os personagens são caçados, e alguns deles tentam fugir e se salvar como podem. Por exemplo, essa garota que se esconde no armário. A imagem da Kuromi não parece ter sido muito agradável pra ela, e o fim foi o mesmo pra ela, diga-se de passagem. Após muito massacre dentro dessa casa, acaba sobrando só duas personagens, né, porque praticamente a Kuromi matou a outra sem querer, achando que ela é a ursinha polar, e digamos que isso virou um trauma pra vida dela. Mas agora tinha sobrado só a ursinha polar e a Kuromi, e é claro que as duas iam começar a se comer na porrada pra poder saber quem ia estar viva. E é claro também que a Kuromi ia acabar sobressaindo, visto que ela virou tipo um demônio, de tanto que ela tava louca da cabeça, ela já não tava mais respondendo por si. E nesse momento de desespero, a ursinha polar consegue fugir e pedir ajuda, que chega esses caçadores pra tentar salvar ela, o que não dá muito certo, visto que todos eles são feitos de papinha pela nossa Kuromi. E no momento em que apenas um sobrou, ele tenta pedir ajuda pra ursinha polar, que quer mais é que tudo se exploda nesse mesmo momento em que o cara tava lá dentro e ela roubou o helicóptero. Mas é claro que esse cara não ia deixar barato e acabou eliminando ela e deixando com que ela vá de Vasco. Tô brincando, ela não foi de Vasco, ela tá viva e ela se safou disso, deixando com que a Kuromi tivesse matado todo mundo da casa e tivesse só sobrado praticamente ela, o que podemos ver que fez algum mal a ela, né, visto que ela ficou nesse estado bem triste por ter acontecido isso. Temos essa cena bastante dramática, por assim dizer. Tecnicamente podemos dizer que ela se sente mal pelo que aconteceu, então é bastante triste, vai. Eu fiquei emocionado nessa parte dela se arrependendo de ter matado todo mundo. Não matado todo mundo, né? Porque pô, ela matou alguém por acidente, pá, mas acidentes acontecem, né? Quem nunca matou alguém por acidente? Após isso, ela acaba tentando sair de lá, o que mostra que ela talvez não tenha conseguido. Mostra essa cena final dela mostrando que ela fez um túmulo pra todo mundo que tinha morrido, o que é bonitinho, mas é triste. Seria triste se ela não tivesse morrido, o que obviamente não aconteceu. Até o momento que eu fiz esse vídeo, tem um novo episódio que ela lançou há um mês. Não um episódio em si, mas um episódio que tem menos de um mês, e que mostra que após ela ter caído e desmaiado, um cara que parece muito com a garota que ela tá tentando caçar, né? Obviamente, se você olha pra ela, você deve imaginar isso. Eu também imaginaria, nós também não somos os únicos, visto que a Kuromi ele também imaginou a mesma coisa. E é claro que ela também vai querer muito comer esse cara na porrada, porque ela tá com sangue no olho e quer se vingar do que aconteceu. Só que ela tá tão fraca que a primeira tentativa dela já é uma merda. Ela cai ali e desmaia na primeira tentativa de se vingar. E o nosso personagem ali, sendo um personagem sempre super gentil, sendo o melhor personagem dessa série até agora, acaba se comovendo com o que tava acontecendo e resolve ajudá-la. Com isso ele leva ela pra um lugar bem seguro, onde
ele tá acampado e podemos ver que assim que a Kurama se recupera, ela tá com sangue no olho pra poder matar esse cara, porque ela não consegue entender que ele não é a ursinha polar que ela tá querendo matar. O que levaria ela a quase atacar o nosso protagonista se esse cara não tivesse soltado um ar, não tivesse falado e ela percebido que o cara na verdade era um homem. Com isso ela tenta se acalmar e o cara tenta conversar com ela e ajudar ela a ficar ali, o que mostra que ela tá bastante traumatizada e não quer machucar ninguém. Como ela mesmo diz, ela é um monstro, ela tá louca da cabeça, que também a sinopse ela diz, né? Ela tá muito doida da cabeça por causa do trauma que ela tem com essa garota, com essa mulher urso polar aí. E após muito conversar, ele percebe que ela tá com fome e ele resolve ajudar ela. Nessa, os dois ficam na fogueira e começam a conversar sobre a vida deles, né? Ele acaba perguntando o que aconteceu com ela. Nesse momento em que ela se lembra, ela tenta contar um pouco da vida dela, né? Sobre tortura que ela sofreu e tudo mais. E nesse momento ela não percebeu, mas ela atacou ele. Nessa cena podemos imaginar que o cara ia morrer, que alguma coisa bem ruim ia acontecer com ele, mas não. O cara fica bastante chateado com ela e com medo dela e vai se escolher tudo da cabana dele. E a Kurama, vendo que fez alguma coisa que ela não queria ter feito, ela fica nesse estado vegetativo pensando na vida dela. E após muito pensar, ela acaba decidindo que ia tentar se desviver, mas logo muda de ideia, vendo que se ela fizesse isso, aquela garota que fez todas as merdas com ela ia estar viva até agora. Então, pra não deixar, ela ia continuar viva. E nosso ursinho polar aí, se sentindo mal por ela e com dó do que aconteceu com ela, resolve ajudá-la. Mesmo depois de ela quase ter atacado ele. Com isso, depois disso, eles têm um puta diálogo ali pra tentar ajudar um ao outro. E ele fala pra ela que ele vai aceitar sim as desculpas dela, mas que ela vai ter que tomar um banho e tirar excesso de sangue no corpo dela. E é o que ela faz. Então ele pede pra ela dentro da cabana e relaxar. E depois de muito tempo, tem uma dessa cena muito fofinha da Kurama indo dormir. Super fofinha, né? Pô, depois de muita coisa que essa garota passou, ver ela se sentindo confortável é muito fofinho. Por enquanto é isso que temos sobre essa série, por causa que ela ainda tá sendo criada. Então podemos dizer que ainda não tá pronta e as coisas que tem de trailer especial sobre ela ainda não estão prontas. Então praticamente tudo que temos é isso aqui que você tá vendo. 1 hora de coisa que tem bastante coisa explícita e 15 minutos de conteúdo por história interessante. Provavelmente após eu lançar esse vídeo ela deve lançar alguma coisa ou outra, e se ela lançar eu trago pra vocês. E também posso fazer uma série só baseada em falar sobre Pretty Blood e todas as suas OCs e mundos alternativos. Se esse vídeo dá bom eu faço, se não dá talvez, quem sabe um dia eu faça. Mas enfim, se você gostou desse vídeo já sabe o que fazer. Se inscreve, comente, compartilhe, faça parte pra nos ajudar aqui, porque eu tô quase sem voz, minha cabeça tá explodindo aqui de tanto que eu tô falando já cansado. Então pra me ajudar aí, se inscreve, comente, compartilhe, faça parte pra nos ajudar, porque eu tô precisando aqui. E se você fez isso, mano, muito obrigado. Você não sabe o quanto isso me ajuda e me deixa feliz. E um agradecimento a todos vocês por terem ficado até aqui. Vocês têm me ajudado bastante, né? Você pode perceber que eu tô bem desnorteada, porque realmente tô sem voz praticamente. Mas eu quero agradecer muito a vocês, né? Por vocês estarem aqui comigo e estarem sempre me ajudando. E também um agradecimento especial a Matt Ribbon, que tá sempre aqui com nós. Inclusive, fique esperto que em breve seu vídeo deve lançar aqui, se não tiver lançado já, né? Porque, pô, como eu disse, você tava quase terminando quando eu tô fazendo esse vídeo. Então praticamente já deve ter terminado até esse meio tempo. E a ele é a nossa vice, a nossa russa brasileira. Um beijo pra vocês e muito obrigado por terem assinado o nosso Seja Membro. Se você quiser assinar o nosso Seja Membro e ter acesso a alguns recursos beneficentes pra vocês, sinta-se livre. Eu vou tentar ajudar vocês contra os preços do negócio e vou deixar bem acessível pra qualquer um de vocês assinar com o mínimo de gasto possível. Então, muito obrigado por qualquer coisa. Se gostou do vídeo, sabe o que fazer. Se inscreve, comente, compartilhe. Mas se não gostou, melhor, então você toma no direito de mandar você desse outro lado tomar no...